Olá, pessoal, bom dia. Então, a nossa aula de hoje é uma continuação no estudo de sequências e séries, né? Em específico, sequências, tá ok? Então, a aula de hoje vai ser resolução de exercícios, tá? A gente vai retomar, né, os conceitos vistos na última aula através da resolução de exercícios, tá ok? Bom, primeiro exercício. Li- Liste os 5 primeiros termos da sequência. Então, o que que pede? Simplesmente para vocês listar em função do N os 5 primeiros termos, né? O primeiro exercício, né? A N igual, né? A N é a lei de formação, 1 menos 0,2 AN, né? Então, a nossa lei de formação é 1 menos 0,2 elevado à potência N, né? Então, como N pertence aos números naturais, ou seja, né, o N vai ser 1, 2, 3, né, infinitamente. Mas, no caso específico, né, 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? Então, para cada valor de N, a gente vai achar o termo, né, da sequência, né? Se o N for 1, né, primeiro termo A1, vai ficar 1 menos 0,2 elevado à potência 1. Quando o n for 2, termo A2, 1 menos 0,2 elevado à potência 2, né? E assim sucessivamente, né? Terceiro termo, 1 menos 0,2 A3. Quarto termo, 1 menos 0,2 A4. E por último, o quinto termo, né? 1 menos 0,2 elevado a 5, né? Então, listando esses 5 termos, vamos ter para esta sequência 1 menos 0,2, né? Primeiro termo. Segundo, 1 menos 0,2 ao quadrado. 1 menos 0,2 a 3. 1 menos 0,2 a 4. E por último, né, o último termo, que é 5 termos, né, que ele pede 5 primeiros termos, 1 menos 0,2 a 5. Tá? Então, esta é a resolução do primeiro exercício, né? O exercício de número 3. Já o de número 4, a mesma ideia, né, pessoal? 5 termos, então o N vai ser, né, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Para cada valor de N, a gente tem o termo, né? Quando o N for 1, vai ser o A1. 1 mais 1 sobre 3 vezes 1 menos 1. Vai dar 2, né? 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Simplificando, 1. Segundo elemento, 2, que é o N, né? Mais 1, sobre 3 vezes 2, menos 1. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Terceiro elemento, 3, que é o N, mais 1, sobre 3 vezes 3, menos 1. 3 mais 1, 4. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Simplificando, né? A gente pode dividir por 4. Numerador, denominador. Vai ficar 1 meio. Quarto termo. O N é 4, mais 1. 3 vezes 4, mais 1. 4 mais 1, 5. Aqui embaixo é menos 1. 3 vezes 4, 12. Menos 1, 11. Né? Por último, quinto termo. 5 mais 1. 3 vezes 5, menos 1. 5 mais 1, 6. 3 vezes 5, 15, menos 1, 14, né? Também dá para a gente simplificar por 2, né? 3 sobre 7. Então, os 5 primeiros termos desta sequência vão ser 1, 3 quintos, né? O meio, 5 onzeavos e 3 sétimos, né?
Tá aqui resolvido, né? Então, o primeiro exercício, né, muito simples, né? Simplesmente, né, para, né, ficar bem, né, claro a ideia de sequência, né, em função dos valores de n, né? Então, aqui o n é até 5, né, porque é 5 termos, né? Simplesmente substitui, né, nas incógnitas n, né, o valor, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá ok, pessoal? Então é bem simples, né? Tá resolvido, né, o primeiro exercício. Tem mais um aqui, né, como primeiro exercício. O número 5, né? Agora, o diferencial que ela oscila, né, ela vai dar positivo e negativo, né? Novamente, o n vai ser 5, né? 5 valores, né? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, vai ficar 3 vezes, né? Menos 1 elevado a 1 sobre 1 fatorial, né? Então, menos 1 elevado a uma potência ímpar vai ficar negativo, menos 3. 1 fatorial é 1. Depois a gente simplifica. Segundo, 3 vezes menos 1 ao quadrado vai ficar positivo sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Vai ficar 2. 3 sobre 2. Próximo termo. Quando o n for 3, né? 3, vendo menos 1 a 3, sobre 3 fatorial, né? Lembrando fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Vai ficar negativo, menos 3 sobre 6, né? Próximo termo vai ser, né, o n4, 3 vezes menos 1 a 4, sobre 4 fatorial, né? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24, né? Então, vamos ter aqui negativo 3 sobre 24, né? Depois a gente simplifica, né? Então, a gente calculou o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Quinto termo, N5. 3 vezes menos 1 a 5 sobre 5 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 60, 120. Né? Então, vai ficar 3 negativo, né, por causa da potência ímpar, sobre 120. Logo, os 5 primeiros termos, simplificando, menos 3, 3 meios, menos 3 sobre 6, dá para dizer que nós temos menos 1 meio. Próximo, dá para simplificar por 3, dá menos 1, desculpa, aqui vai ficar positivo, né? Que a potência para, olha, digamos, né? Então, vai ficar 3 sobre 24, que simplificando dá 1 oitavo, né? E, por último, negativo 3, simplificando por 3 aqui, numerador, denominador, dá menos 1 sobre 40. Né? Então, está aqui novamente, né, listado, né, os 5 primeiros termos, né? Menos 1 na n, como n começa em 1, né, ficou negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, tá? Né? A gente expandiu o fatorial, né? Fatorial de 1 é 1, fatorial de 2 é 2, fatorial de 3 é 6, fatorial de 4 é 24, fatorial de 5 é 120. Tá, pessoal? Então, né, novamente, né, foi desenvolvido o problema, né, listando os termos. Tá? Próximo exercício. Próximo exercício já é encontre a fórmula, né, para o termo geral. Então, fórmula para o termo geral da sequência, né? Então, a gente quer descobrir a lei de formação, né, para cada uma das sequências. Bom, observando o primeiro exercício, exercício de número 9, a gente tem, né, no numerador sempre 1. Né? Então, 1. Todos positivos, né? No denominador, nós temos 2, 4, 8 e 16, né? Eles não são os pares, né? Porque se fossem os pares, né? Pares, valores pares, tá faltando números aqui, né? Os pares seria 2n, né? A lei de formação. E
Ficaria 2, 4, aqui tá ok. Só que daí falta o 6, olha. Porque quando o n for 3, 6, então não é pares, né? 6, quando o n for 4, 8, né? Então não é os pares. Então a gente tem que pensar em outra, né? Outra forma. Se nós pensarmos 2 a n, pessoal, olha aqui, ó, quando o n for 1, 2 a 1, 2. Quando n for 2, 2 elevado a 2, 4. Quando n for 3, 2 a 3, 8. 2 a 4, 16, fecha. Então, vem ser 2 elevado à potência n. Então, a lei de formação, a fórmula do termo geral para a sequência é 1 sobre 2 elevado a n. Ok? Beleza. Número 10. Número 10, novamente, em cima é 1, né? Nunca mudou. 1, 1, sempre vai ser 1, tá? Vai independente do valor de n. Embaixo, agora sim, agora é os pares. 2, 4, 6, 8. Próximo seria 10, né? Se fosse, né, colocar mais um valor aqui, né? Mais um termo, seria 1/10, né? Próximo seria 1/12 avos, né? Então, é os pares, né? Então, logo aqui a gente pode, né, escrever a forma dos números pares, que é 2 e n. Com n começando em 1. Beleza, pessoal? Então, né, a lei de formação para o exercício 9 é 1 sobre 2 elevado a n, e a lei de formação para o exercício 10 é 1 sobre 2n, né? E no denominador aqui é os pares, e aqui no denominador é potências de 2. Beleza. Né? Então, para tu elaborar uma lei de formação é um pouquinho mais, né, difícil, né? Tem que dar uma pensada. Já o exercício 11, 2, 7, 12 e 17, né? Estou olhando assim de cara, né? Poxa, qual que é a lei de formação que vai me fornecer 2, 7, 12 e 17, né? Ela é um exercício que tem que, né, dar uma pensada boa, né? Mas, se vocês observarem, se eu pensar na seguinte lei, o n vai ser 1, né? 2, 3, né? 4, né? E assim sucessivamente. Se eu pensar, né, como potência, por exemplo, ó, 2 a 1, 2, 2 a 2, 4, já não fecha o 7, né? Teria que estar adicionando, né? Se eu pensar assim, ó, 2 na n, digamos, mais... Primeiro teria que dar 0, segundo teria que dar 3. Poderia pensar aqui, ó, 3 na n menos 1, um exemplo. Ó. Se o n for 1, 2 a 1 mais 3 a 0. Fechou? Se o n for 2, então o primeiro é o n1, né? Agora, se o n for 2, 2 a 2, 4, mais 3 na 2 menos 1, 4 mais 3, né? Vai ficar 7. Fechou? Agora, para dar 12, n igual a 3. Vai dar 2 a 3, mais 3 na 3 menos 1, 2. 2 a 3 vai ficar 8. 8 mais 9 deu 17. Né? Mas teria que dar o 12. Né? O 12 eu não achei, olha aqui. Ó. Porque é 2 na n, n menos 1. 2 a 3 dá 8, mais 7. Se o n for 4, vai ficar 2 a 4 mais 3 a 3. 2 a 4 dá 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8 dá 16, né? Mais 27. Já, né? Disparou aqui. Mas, enfim, 2, 7, 17. Faltou o quê? O 12. Então, não dá essa lei aqui. Ó. Essa lei aqui não fechou. Porém, se eu pensar em outra lei, se eu pensar 5, né? 5 vezes n menos 2. Se o n for 1, 5 vezes 1 menos 2, 3. Se o n for 2, 5 vezes 2,
Acho que eu vou subtrair 3 aqui, que vai fechar melhor. 3. Olha aqui. 5 vezes 1, 5. Menos 3, 2. Agora se o n é 2. 5 vezes 2, 10. Menos 3, 7. Se o n for 3. 5 vezes 3, 15. Menos 3, 12. Se o n for 4. 5 vezes 4, 20. Menos 3, 17. Aí fechou todos os termos, né? 2, 7, 12, 17. Então, a lei de formação para 11 vem ser 5n menos 3, né? Um pouquinho mais difícil, né? Bem mais complicadinho, tá? Obter essa lei. Bom, agora vamos pensar na número 12. 12. Em cima eu tenho 1, 2, 3, 4. Beleza, é os números, é n, né? O n começa em 1, é 1. Depois vai 2, 2, 3, 3. Né? O negócio é que o primeiro é negativo, o segundo positivo. Então, se eu começar na n, menos 1 a 1 dá negativo, né? Aqui, ó. Comecei, ó. Menos 1 elevado à potência 1 vezes 1. Deu menos 1. Menos 1 a 2 vezes 2. Que vai ficar 2 positivo. Então, já está certo o numerador. O denominador deu 4, 9, 16, 25. Posso pensar, olha aqui, ó, pessoal, se o n começa em 1, posso pensar n mais 1 ao quadrado. Ó, se o n começa em 1, 1 mais 1 ao quadrado, 4. Quando o n for 2, 2 mais 1, 3. Ao quadrado, 9. Quando o n for 3, 3 mais 1, 4. Ao quadrado, 16. Ó, fecha todos os denominadores. Quando o n for 5, né? Desculpa, 1, 2, 3, 4. 4 mais 1, 5. Ao quadrado, 25. Então, fecha, olha aqui, pessoal. 12 dividido por n mais 1 ao quadrado. Né? Então, essa é a lei de formação para a sequência de número 12. Tá? Bom, vamos lá. Para número 13. Bom, qual que é a regra para dar 1, 2, 4, 8? Eu estou pensando só no numerador, em cima. Se eu pensar, olha, 2 elevado a n menos 1, vai fechar. Olha aqui, ó. Quando o n for 1, 2 na 1 menos 1, 2 a 0, 1. Quando o n for 2, 2 na 2 menos 1, vai ficar 2 a 1, que é 2. 1, 1, 2. Quando o n for 3, 2 elevado na 3 menos 1, vai ficar 2 a 2. Opa, o primeiro tem que dar 1, o segundo tem que dar 2, o próximo tem que dar 3. Não. Não é 3, desculpa, tá aqui, ó. 1, 2, 4. 3 menos 1, 2. 2 a 2, 4. Fechou. 1, 2, 4. E o próximo vai dar 8. Só que o primeiro tem que ser positivo. Então, se o primeiro tem que ser positivo, né? Eu vou pôr menos 1 elevado a n mais 1. Depois eu passo a limpo, tá? Porque quando for 1, vai ficar 2 a 1, positivo. Quando for 2, 2 a 3, positivo. Denominador é potência de 3, né? 3 a n menos 1. Depois eu já vou passar limpo. Ó, se for 1, vai ficar 3 a 0, 1. Se for 2, 3 a 1, 3. Se for 3, o n quando for 3, 3 na 2, 9. Fechou. Então, só passando a limpo aqui, ó, pessoal. A lei de formação para o exercício número 13, menos 1 na n mais 1, vezes 2
na n menos 1 sobre 3 na n menos 1, né? Prova real, só fazer, né? Quando n for 1, quando n for 2, tem que fechar os termos, né? Quando n for 1, vai ficar em 1, né? Positivo aqui, vezes 2 a 0, que é 1, sobre 3 dá 0, 1, que é o 1, né? Tirando a prova real, ó. Quando o n for 2, vai ficar 1 positivo, vai ficar menos 1 elevado a 3, vezes 2 ao... O n é 2, 2 menos 1, 2 a 1, sobre embaixo 3 a 1, ou seja, menos 2 terços, né? E assim sucessivamente, vai fechar para todos. Então, a lei de formação para o exercício 13 é essa aqui, tá? Menos 1 elevado a n mais 1, vezes 2 elevado a n menos 1, dividido, né, por 3 elevado a n menos 1. Tá? Bom, por último, o exercício 14 tem que dar 0, 2, 0, 2. Né? Olhar assim parece complicado, mas é uma das mais simples. Porque se tu pôr menos 1 elevado a n, primeiro vai dar negativo, segundo vai dar positivo. Mais 1. Então vai dar certo. Tá? Então, o exercício de número 14, essa é a lei de formação. Tá? Porque, ó, se o n for 1, vai ficar menos 1 mais 1. 0. Se o n for 2, vai ficar 1 positivo, né? O n igual a 2. Vai ficar 1 positivo mais 1, 2. E assim vai, né? 0 e 2. Então, essa é a lei de formação. Tá, pessoal? Então, a lei de formação para 11, 5n menos 13, né? A lei de formação para 12, menos 1 elevado a n vezes n, dividido por n mais 1 ao quadrado. A lei de formação para 13 é essa longa aqui, menos 1 elevado a n mais 1, né? Vai pôr no parênteses aqui, coloca, não precisa. Vezes 2 elevado a n menos 1, dividido por 3 elevado a n menos 1. E a 14, né? Tem que dar 0 e 2, né? 0 e 2, menos 1 elevado a n mais 1. Tá, pessoal? Então, aqui foi obtida a lei de formação para essas 6 sequências. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6. 6 sequências, né? Essas aqui complicadinha, né? A número 11 e 13 um pouquinho mais complicadinha. Beleza, tá? Por último, né, agora a gente tem um exercício que pede se a sequência converge ou diverge, né? Já foi dado a lei de formação. Geralmente eu vou pedir para vocês obter a lei de formação e depois verificar se converge, né? Então vai ser 2 exercícios unidos em um. Mas enfim, aqui só está pedindo verificar se ela converge ou diverge, né? Se o limite da lei de formação da sequência existe, né? Ela converge, tá? Então, vamos pensar na 15, né? Eu posso multiplicar aqui, né? Eu vou ficar n ao quadrado menos n, né? Essa é a minha lei de formação, né? No termo geral. Vou fazer o limite quando n tende ao infinito. De n ao quadrado menos n. Como é o limite de um polinômio, pessoal, eu posso, tendendo ao infinito, né? Pelas regras do limite, eu posso simplesmente pegar o de maior grau. O termo de maior grau, que é n ao quadrado. Substituo, né? Infinito ao quadrado continua infinito. Então, esse limite não existe, né? Então, logo, a sequência diverge. Divergente, né? Vou fazer o teste do limite para as 4 sequências, né? A sequência, deixa eu só aproveitar aqui meu espaço, né? A gente conseguir fazer todos aqui, tá? Então, 16. Vamos lá. Então, eu tenho a divisão de polinômio, né? Vou lá, limite, quando n tende ao infinito, de n
mais 1 sobre 3n menos 1, né? Se eu substituir, vai dar uma determinação, infinito sobre infinito. Quando tem um limite tendendo, né, infinito, e deu uma indeterminação de polinômios, ou eu pego os termos de maior grau do numerador e denominador, ou eu aplico um L'Hopital. Eu aplico um L'Hopital. L'Hopital, o que eu faço? Eu derivo, né, a de cima e a de baixo, ou seja, o numerador e denominador. E substituo o limite de novo, né? 3n menos 1. A derivada de n mais 1 dá 1. Limite, quando n tende ao infinito, de 1. Derivada de 3n menos 1, 3. Limite da constante é a própria constante. Ou seja, o limite existe e tende, né, quando n tende ao infinito, né, o limite tende a 1/3. Ou seja, a série converge, né, convergente, né, gente, né, e converge, né, a 1/3. Ou simplesmente escreve, converge a 1/3. Tá? 17. Novamente, um limite, quando n tende ao infinito, de uma divisão de polinômios, né? Então, vai ficar 3 mais 5n ao quadrado sobre n mais n ao quadrado, né? Se eu substituir, eu vou cair na determinação. Vai ficar infinito sobre infinito. Mas como é um limite com n tendendo ao infinito, de polinômios, eu simplesmente posso pegar o de maior grau do numerador, 5n ao quadrado, dividido por n ao quadrado, o maior grau do denominador. Simplificando, vai ficar assim, né? Então, logo, a sequência converge a 5. Tá? Bom, agora, fizemos a 15, 16, essa é a 17, né? Faltou a 18. Número 18. Para ver se ela converge ou não converge, eu vou aplicar o limite quando n... deixa eu subir minha caneta aqui. Aqui. Quando n tende ao infinito, da lei de formação, raiz de n, a 1 mais raiz de n, né? Opa. Vou substituir raiz de infinito a infinito, 1 mais infinito, infinito. Indeterminação. Vou lá, né, aplico uma técnica para resolver esse limite, né? Vou aplicar o L'Hopital. N tende ao infinito. Vou derivar, né, o numerador, né, a expressão que compõe o numerador, e vou derivar a expressão que compõe o denominador. Né? Aplica as técnicas de derivar, né, para esse radical aí, né? Vocês vão ver que vão chegar na seguinte, né, seguinte expressão. Aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de n, né? Porque raiz de n é n elevado ao meio, né? Seria essa função. Quando tu deriva, o meio vem para frente, n, o meio menos 1, menos o meio, né? Que é o mesmo que 1 sobre 2, n ao meio, que é igual a 1 sobre 2 raiz de n, né? Derivando o denominador, desculpa, derivada de 1 a 0, derivada de raiz de n, novamente é 1 sobre 2 raiz de n, né? São iguais, simplificamos, vai ficar 1. Logo, a sequência converge novamente a 1. Tá, pessoal? Então, aqui a resposta da 18, resposta da 17, resposta da 16 e a da 15, né? Observando somente a 15 que não convergiu, né? Que é uma sequência divergente. Tá ok, pessoal? Então, era isso, tá? Bom estudo. Até mais. Abraço.